Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vivendo Agora. Eu sou a Eliane. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Te acolho com muita alegria, assim também como eu acolho cada um que passa por aqui, que já me segue há tempo. É sempre motivo de muita alegria, né? De muita satisfação. Saber que nós estamos unidos, né? Para aprender cada dia mais um pouquinho só da nossa igreja, que ela é tão rica, ela é tão grande, tem tanta simbologia, tem tantos significados que nós precisamos conhecer. Porque conhecendo a gente consegue viver bem a nossa fé, tudo faz sentido, não é verdade? Então vale a pena. Então se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, tá? Para você receber as notificações de todos os vídeos que vai aí toda semana no canal, de terça-feira, vídeo oracional, tá? Sempre uma oração, um terço, uma novena, enfim. E de quinta-feira nós vamos trazendo aí temas, né? Sobre a nossa igreja, os ensinamentos que valem muito a pena. E também temos as lives aí, sempre oracionais, nos momentos que nós estamos vivendo. Vale a pena você acompanhar, tá bom? Também te convido a me seguir lá no Instagram, tá bom? Vivendo Agora, vai ser sempre esse ícone que você vê aqui acima no canal, o reloginho. E segue por lá, porque lá tem o IGTV, onde eu trago todos os dias, né, mensagens do Breviário da Confiança, que são mensagens riquíssimas, que nos ensinam muito a nos aprofundar na fé, com os ensinamentos aí de santos, né, que Dom Ascânio traz para nós com tanta profundidade e clareza. Então me segue por lá também, tá bom, gente? Então vamos lá. O tema de hoje é: por que nós acendemos velas, nós católicos, né? Não sei você, mas eu cresci com esse ambiente, né? Todas as vezes que nós íamos rezar um terço, uma novena, né? Principalmente aquelas novenas de Natal que tinha antigamente nas casas, né? Então sempre aquele altarzinho montado, a velinha. Então era assim, fazer oração significava acender a vela, né? E eu via muito isso também na minha avó, que ela tinha muita devoção às almas do purgatório. Então toda segunda-feira a igreja dedica às almas do purgatório. Então ela acendia um maço de vela, então ela não deixava faltar vela. Então ela acendia na segunda-feira para as almas do purgatório. E isso tem um significado. Então eu cresci vendo aquilo, mas eu nunca parei para perguntar por que acende vela. Você já parou para perguntar? Né, quando nós vamos no cemitério, né, temos até aquele lugar que colocam as velas, em Aparecida do Norte, nas igrejas nós vemos as velas, tanto nas horas das orações, da missa, enfim, como algumas igrejas trazem, né, assim, sempre na parte de trás, né, o lugar próprio para se acender vela em agradecimento ao pedido. Mas qual o significado? Vamos aprender um pouquinho? Então tá aqui todas as minhas anotações para que a gente não fuja, né, eu não fuja, né, não me perca lá, porque a cabecinha já tá naquela fase, naquela idade que, ó, tudo some, dá uns brancos aí, então é bom anotar, tá bom? Então vamos lá. A igreja nos ensina que o fogo e a luz são símbolos da vida. Quando nós passamos hoje, não temos muito mais, né? Mas se você passava numa época atrás, diante de uma casa, que você via uma chaminé, né, saindo fumaça, ou então a janela iluminada, significava o quê? Essa casa tem vida, tem gente que mora ali. Então o fogo, a luz, ela remete à vida, né? Esse símbolo. Então, Jesus, na sua palavra, do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 14, ele fala assim, ó: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Olha que lindo. Então essa aqui é a palavra que o próprio Jesus veio nos falar, veio nos ensinar. E aqui então ele fala, né, assim, com fé, relacionada a essa luz, remetendo à fé. Então ele assim, olha, aqui Jesus nos ensina que a luz, o significado da luz, de acender a luz, é a fé, né? Assim como nós vemos uma vela acesa,
ela remete o quê? Ao calor, ao aconchego, à visão, né? Tudo se vê com ela. Não faz sentido eu esconder, acender uma vela e colocar embaixo da mesa. Ela não vai iluminar, ela não vai cumprir a sua missão, que é de iluminar. Assim somos nós, né? Quem vive a sua fé brilha como uma luz, né? Aquele que evita o pecado, que evita o mal, né? Que procura fazer aquilo que Deus pede, viver os ensinamentos, os mandamentos de Deus, aquele que pratica o bem, né, para com o próximo. Esse sim, né, transmite essa luz de Deus, transmite a sua fé. Ao contrário daquela pessoa que tem prazer ou vive muitas vezes sem conhecer, praticando o mal, vivendo no pecado. Essa pessoa, ela não é luz, pelo contrário, ela vive numa escuridão, né? E ela espalha a escuridão por onde ela vai. Então tem aí um sentido muito forte nesse sentido da luz. Sois a luz do mundo. Transmite a fé, que as pessoas ao olhar para você nas suas boas ações possam encontrar Deus e acreditar em Deus a partir do seu testemunho. Então você é a luz. Aí a igreja vai mostrar então alguns pontos importantes e vale a pena você então se atentar a eles. Talvez você não saiba. Vela nos túmulos, lá no cemitério, é muito comum a gente ver, né? Não sei se hoje em dia ainda se tem tanto isso, mas anos atrás era muito comum, né? Tinha até aqueles, que era feito até tipo uma capelinha, né? Que era próprio, cada túmulo tinha um, né? Que a família levava sempre ali velinha para acender. Qual é o significado? Então, no túmulo, quando se acende uma vela, significa o quê? Que aquela pessoa que está sepultada ali era uma pessoa de fé, uma pessoa que vivia a religião. Uma pessoa que com o seu exemplo transmitia essa luz de Cristo. Ela era uma pessoa que vivia nessa unidade, nessa amizade com Deus. E também quando nós acendemos essa vela também no túmulo, é porque nós temos o quê? A esperança da vida eterna. Tá bom? Então, é esse o único significado de se acender velas no túmulo. Ela perde totalmente o sentido quando se acende uma vela diante de um túmulo de uma pessoa ateu, que nunca professou fé nenhuma, nunca acreditou nada, nunca viveu os ensinamentos, nunca teve uma religião. Não faz sentido nenhum aquela vela ali, tá? Porque a própria pessoa não vivenciou e não demonstrou isso, né? Então é simplesmente algo inútil, né, vamos dizer assim, porque aquela vela não vai levar aquela alma para o céu se ela em vida não procurou, tá? Não estou falando que ela foi para o inferno, aí são outros assuntos, tem purgatório, enfim, não, mas nós estamos querendo falar de como a igreja nos explica a questão da vela nos túmulos, tá bom? É como, por exemplo, quando tem um velório e a família quer de todos os jeitos, de toda maneira que o sacerdote vai lá fazer a recomendação do corpo, porque tem que jogar água benta no corpo para aquela pessoa ir para o céu. Gente, os padres, eles falam muito isso, de nada vale. A gente vai até para que tenha um pouco de paz no coração das pessoas que ficaram. Mas aí o padre que eu participo na minha paróquia, ele fala muito isso. Ele fala assim, gente, aquela água benta que a gente joga em cima do defunto não leva ele para o céu, se ele não viveu a fé. Se ele não buscou estar em Deus, se ele não viveu os sacramentos, a gente vai mais para deixar a família confortável. Ele falou, porque, gente, de nada vale. Tudo que nós precisamos fazer é em vida para merecer o céu. Isso é muito importante. E aí entra a questão da vela também. Se a pessoa não teve fé, não significa nada você acender vela para ela. Tem pessoas que têm superstição, nem tem fé, fala não, tem que acender vela para as almas, para aquelas que estão ainda vagando, vaguem na luz, encontrem a luz, né? Não fique na escuridão. Aí você vê que a pessoa não tem fé, já confundiu tudo, né? Então, vale a pena a gente saber esse ponto, então. Vela nas igrejas, então nós sabemos que na hora da missa, no momento de oração, se acende a vela, por quê? Para mostrar que as pessoas que estão ali professam uma fé verdadeira em Cristo, que Cristo é a luz do mundo, né? E também para mostrar que a vela, além de significar a fé daqueles que estão ali rezando, também significa a presença de Deus em nossas vidas e principalmente naquele momento da oração, porque Deus é luz.
Quem está com Deus anda na luz. Então, se nós acendemos a vela no momento de oração, nós acreditamos que Deus se faz presente no meio de nós. Porque o próprio Jesus fala, onde 2 ou mais rezando em meu nome, rezando em meu nome, eu estarei no meio deles. Né? Então, Jesus Cristo, né, é a luz do mundo. Né? Quem me segue não anda nas trevas, não é isso que Jesus fala para nós? Então, na igreja também, nos momentos de oração, lá aqui na nossa casa, acender a vela significa isso, expressar a nossa fé e também na certeza que Deus está conosco neste momento. Então, por isso que na noite do Sábado Santo se acende aquela vela bonita, grande, Círio Pascal, que ela significa o que? A ressurreição de Cristo, a vida nova, né? E toda a sua presença no meio de nós. Quando temos um batizado, né? Os padrinhos acendem a vela lá no Círio Pascal, segura ali perto da criança, tem padre que manda até pôr a mãozinha da criança na vela e falar, né? Aquela frase que se fala no batismo. Mas por quê? Porque a vela no batismo comunica a vida da fé e também a presença de Deus na alma daquela criança. Essa vela é acesa no Círio Pascal, mostrando que a vida da fé daquela criança que está recebendo o batismo é a mesma vida nova de Cristo em sua ressurreição. Olha como ela é cheia de sentido, de simbolismo. Nós precisamos entender, conhecer, porque quando a gente for ver um batizado agora e ver aquele sentido daquela vela, nós vamos entender, né? Cristo, a luz na alma daquela criança, né? Que aquela luz seja a fé verdadeira e viva na alma daquela criança. Então tudo é muito sério, tudo é muito importante. Não é um enfeite, não é uma coisa para ornamentar, não. E nós precisamos conhecer, que aí a gente começa a ter uma visão totalmente diferente, né? Então a vela sempre vai expressar em qualquer celebração religiosa, expressão de fé para os que estão rezando e principalmente a presença de Deus no meio de nós. Promessas de acender vela. Quem aqui já fez isso? Em Aparecida do Norte a gente vê muito, né? As pessoas alcançam milagres, ou então faz promessas e fala, se eu receber a graça, eu trago na Basílica de Aparecida uma vela de 3 metros, né? Se eu receber a cura do braço, eu mando fazer uma vela do formato do meu braço e levo em Aparecida. São promessas, você já viu isso, né? Eu acredito que sim. Mas é muito sério isso também, porque aqui fala assim, olha, promessa ela é uma penitência. Se você promete, você precisa cumprir. Se você já fez alguma promessa e não cumpriu, você precisa confessar. Porque a promessa ela está relacionada ao segundo mandamento. Né? Não tomar o seu santo nome em vão. Então, quando você faz uma promessa a Deus, Ele leva muito a sério e é muito sério. Então, você recebendo a graça, você precisa cumprir. Por isso a igreja ensina, faça, né? Se você acha que você precisa mesmo fazer isso é muito bom. Mas faça algo que você vai conseguir cumprir. Porque é sério, Deus vai ficar esperando que você cumpra. Então não faça aquela promessa que você sabe que você não vai dar conta, tá? Então promessa, ela é penitência, precisa ser cumprida, senão precisa ser confessada. Isso é muito sério. Se você assim faz com fé, porque você crê, a tua fé dá testemunho das suas ações para as pessoas, você está certo, você está sendo luz, tá? Mas ao contrário, se você não tem uma religião, se você não segue nada, você não vive nada dos ensinamentos de Deus, é algo inútil. Não tem valor nenhum você ficar acendendo vela e levando vela, se você não tem fé, se você não professa com a sua vida. Tá? É simplesmente você acender um fósforo, que é muito fácil, e quem cumpre tudo é a vela que se queima, você mesmo não fez nada. Então nem faça, não perca tempo, foi inútil, né? Por isso muitas vezes a pessoa não vai numa missa, não vive os sacramentos, não professa fé nenhuma, vive segundo o mundo, e aí passou por um momento difícil, né? Porque a avó, alguém fazia promessa, vai lá, faz uma promessa, mas não vive aquilo, né? Aí não recebe a graça, Deus não me escutou, mas por quê? Né? Gente, Deus não é
loteria. Deus não é algo que a gente só busca quando eu preciso. Deus tem que ser presença na minha vida. Eu preciso acreditar, eu preciso buscar, eu preciso me entregar. Senão, gente, tudo isso é vazio. Tudo isso perde o significado, perde o sentido. Tá bom? Igualmente no velório, foi como eu falei pra vocês. Tem que ter vela, tem que pôr terço na mão da pessoa. Isso é mais pro consolo da alma, do coração das pessoas que estão vivas. Né? Porque às vezes a pessoa viveu uma vida errada, uma vida de pecado, aí a pessoa morre, a família fica desesperada porque quer que aquela pessoa vai pro céu. E a gente entende tudo isso. Então põe terço na mão, manda acender vela, quer rezar missa, quer que o padre vai dar unção, a extrema unção, a exéquias, né? Ungir o corpo. Gente, né? Como o padre falou, é mais pro consolo da família, porque para aquela alma, gente, vale muito mais depois oração por ela, mandar rezar missa por esta alma, do que fazer toda essa coisa aí que não são gestos, são símbolos vazios, porque a pessoa não viveu aquilo, tá? Então, pra gente fechar, só para deixar bem claro, é isso. Só se tem valor acender uma vela se tem fé, tá? Quando você se esforça para viver a religião, né? Faz penitência, tem uma vida de oração, está sempre na amizade com Deus e com o próximo. Então, sim, aí tem um verdadeiro sentido, porque a luz de Cristo está no meio de nós, está na sua vida, está no seu coração. Então, aí tem um total sentido, tá bom? Então, mais uma vez, a vela acesa é símbolo de nossa fé, da nossa vida, né? Em Deus, na presença dele e principalmente da presença dele em nossa vida. Deus é luz. Quem anda na luz, quem está na luz não anda nas trevas. Então eu só posso estar na luz se eu estou com Deus. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né? Conhecido aí esse valor, esse sentido tão lindo da nossa igreja. Não é nada à toa, não é por acaso. É tão rico para nós católicos, principalmente. Se você gostou, deixa um joinha, ajuda muito o canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo, passa para os amigos, para os familiares. É importante que as pessoas conheçam, tá bom, gente? Muito obrigada pela tua companhia, um grande beijo no teu coração e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.